Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks, na mesa com o CEO. Eu sou o Fernando Ferreira, estrategista-chefe aqui na XP e head do time de Research. E hoje a gente tem um episódio super especial, que a gente está aqui na Expo 2023, que é a maior feira de investimento do mundo. E a gente tem o prazer de receber Thiago Maffra, CEO do Grupo XP Inc. Tudo bem, Maffra? Tudo ótimo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Um prazer estar aqui participando. E é um prazer ainda maior poder gravar aqui direto da Expo, a maior feira de investimentos do mundo. Exatamente, a gente tem uma expectativa muito grande para esse evento e para esse bate-papo de hoje, tenho o prazer de receber também Bernardo Gutmann, nosso analista responsável pelo setor financeiro aqui na XP. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom, Ferreira? Tudo ótimo. Bom, vamos lá, que a gente tem várias perguntas para fazer para o Maffra e pouco tempo, né? E eu queria começar, Maffra, que você contasse um pouquinho para a gente do seu histórico, né? Como é que você veio parar no mercado financeiro. Sei também que, assim como eu, você pensava em fazer medicina e aí no meio do caminho mudou de ideia, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar no mercado financeiro e aí acho que você entrou logo em mesa de operações, enfim, acho que é legal a gente entender um pouquinho dessa história. Não, legal. Bom, eu venho de família de mineiro, meus pais mudaram, né, para uma cidade da Grande São Paulo, quando tinha 1 ano, então eu cresci aqui. Eu estudei em São Roque, né, porque a cidade que eu cresci, Itapevi, não tinha muita escola. Eu venho de uma família de classe média baixa e quando chegou a hora de fazer vestibular e escolher a profissão, eu sempre quis fazer medicina, mas aí me falaram que tinha um tal de mercado financeiro, que eu não tinha a menor ideia do que era, que as pessoas iam para uma tal de Fundação Getúlio Vargas, que eu tinha menos ideia ainda do que era. Eu não fiz GV, eu fiz INSPER, não sei se ainda tem rixa, mas na época tinha. Tinha bastante. Então, na época, eu passei no INSPER, e foi muito motivado, sendo sincero, porque falaram que a pessoa saía desse tal, né, da FGV, 4 anos de estudos, ia para o mercado financeiro e fazia uma fortuna, né? Eu olhava o que o cara saía ganhando naquela época, e assim fui parar lá, muito com o intuito de ajudar a minha família. Passei no INSPER, fui aluno bolsista lá, e entrei no mercado financeiro, sem saber muito o que era até então. Eu comecei como ponta de mesa, fazia basicamente cálculo de risco, cálculo de Pinel, liquidação, numa empresa que chamava Baltic. E lembro que no meu primeiro ano de trabalho, eu chegava às 5 da manhã para poder fazer o meu trabalho antes do mercado abrir. Para quem não sabe, o mercado, depende do futuro ou à vista, abre 9, 10 da manhã. Então eu fazia todo o meu trabalho antes das 10. E aí depois eu ficava literalmente que nem um papagaio de pirata atrás dos traders lá, perguntando, olhando as coisas. Aí fechava o mercado, eu ficava até meia-noite fazendo meu trabalho. Então eu fazia o meu trabalho nas pontas e no meio do caminho, né? Eu aprendia ali com os traders. E aí começou aquela coisa, o cara ia almoçar um dia ou outro, né? Pra quem não sabe, trader em geral sempre come na mesa. O cara saía pra almoçar um dia ou outro e falava, cuida da minha posição de dólar, se bater tanto vende, se bater tanto compra. Essa foi minha primeira função. Curiosidade, uma das pessoas da mesa, um dos traders, que hoje trabalha na XP Securities, lá em Nova York, saiu na época dessa empresa e eu peguei o lugar dele. Eu brinco com ele hoje, que eu falo, cara, eu só vim parar na mesa. É sua causa. Você. E aí aprendi, me especializei em High Frequency Trading, fiquei 7, 8 anos fazendo High Frequency Trading. O mercado, quando eu entrei, não era eletrônico, depois virou um mercado eletrônico. Então, para quem não conhece o que é High Frequency Trading, basicamente você usar algoritmos, machine learning, né, programação para fazer trades de forma automática, tentar pegar diferenças de preço de um ativo contra o outro, pegar tendências, esse tipo de coisa. Fiquei 4 anos nessa primeira empresa, depois fiquei 4 anos numa empresa chamada Souza Barros. Era basicamente um single family office, fazendo a gestão, né, do dinheiro ali da família. A gente tinha uma parte, né, do dinheiro que a gente fazia trade. E me juntei à XP em janeiro de 2015. Na época eu queria fazer alguma coisa diferente, eu não queria ser mais trader, eu queria empreender, eu queria construir um negócio, eu queria participar de algo maior, eu sentia falta de um propósito. E eu falei assim, essa XP, essa galera ali meio maluca, eles estão fazendo um negócio diferente, eles estão construindo um business, eles estão transformando o mercado financeiro.
Falei, eu vou me juntar nesses malucos, e a proposta era para fazer trading, que eu não queria. Sim. Eu me junto lá, mas essa empresa tá fazendo tanta coisa que depois de Uma tempo oportunidade boa vai aparecer alguma coisa. Eu fui contratado para trabalhar em Miami, e aí em janeiro, em tese, o visto sairia em abril. Eu nunca fui para Miami, tá? Fiquei 2, 3 meses, eu já estava fazendo outras coisas dentro da empresa. E aí aqui dentro eu passei por parte de trading, depois área de varejo de renda variável, construir uma exchange de criptomoeda. Talvez a minha grande mudança de carreira, né? As pessoas elas sabem que eu fui o CTO da empresa. Muita gente acha que eu tive um background de tecnologia, né? Sim. Não é o caso. Eu acho que essa foi a grande mudança, né, que eu fiz. O Guilherme um dia me convidou para assumir essa cadeira e era muito pautado em como a gente fazia uma transformação digital na empresa, como é que a gente criava um novo modelo de trabalho, como é que a gente criava esses novos produtos mais digitais, banking, crédito e por aí vai. Então eu assumi a cadeira, fiquei 3 anos e meio para 4 anos na cadeira de CTO e assumi a cadeira de CEO em março para maio, né? Não oficialmente em março, oficialmente em maio de 2021. Então tem 2 anos e meio aqui que eu estou à frente dessa cadeira, né, de CEO da empresa. O que você atribui essa flexibilidade tão grande, né, para conseguir fazer coisas tão diferentes e conseguir ir crescendo na sua carreira? Assim, foi uma curiosidade intelectual, assim, ou né, ter essa mente aberta, enfim, o que você acha que foram os fatores? Eu acho, quando você pega, né, foi o que eu falei aqui a grande virada foi literalmente a cadeira, né, de CTO. Eu sempre tive times, eu sempre liderei áreas de negócios, sempre liderei, né, construção de novos negócios. Eu acho que o grande ponto aqui é, no fim, a gente está sempre pensando em algo, né, para o nosso cliente. O foco é sempre, né, o cliente. Então, se a gente está desenvolvendo um produto, se a gente está desenvolvendo uma experiência, o objetivo é criar alguma coisa que gere valor, que crie um serviço para o nosso cliente. Eu sempre tive esse mindset, independente da área, né, que eu estou atuando, e eu acho que eu consegui, né, fazer isso bem. Eu acho que a partir de um momento da vida, mais do que o skill técnico, você perguntar hoje, depois de 3 anos e meio, 4 anos sentado na cadeira de tecnologia, se eu sou o cara que mais entende tecnicamente de tecnologia, obviamente não. Tem muita gente melhor do que eu, o cara que entende de arquitetura, de programação, de linguagem. Só que eu acho que a grande beleza, independente da cadeira que você senta, tem skills em comuns, né? É entender o negócio, é saber montar times fortes, é saber liderar pessoas, é saber escolher prioridades, é ter metodologia de gestão e processos. Então, eu acho que esses foram os skills que foram me levando cada vez mais para frente. E eu acho que o principal, né, que a gente não falou aqui ainda, mas imagino que vão ter perguntas, né, sobre isso. As pessoas elas me perguntam qual é o fator de sucesso de alguém dentro da XP. Para mim é fit cultural. A gente tem uma cultura forte, a gente tem uma cultura única, a gente tem uma cultura de dono, de empreendedorismo, de foco no cliente, de inovação. E isso não é para qualquer um. A gente tem muito foco em resultado. Então, para mim, o maior fator de sucesso de alguém na XP, em qualquer lugar, na vida, é realmente você estar num lugar que você compartilha, né, daquele sonho grande, daqueles objetivos e principalmente dos valores. A gente trabalha 10, 12, 15 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Cara, se você fizer algo que você não é apaixonado, que você não ama fazer, aí é muito difícil. Exato. Então a chance de você ter sucesso fazendo algo que você é apaixonado, que você ama, que se diverte, né, que aquilo faz parte da sua vida. Eu falo que eu amo a jornada, eu amo o processo. Tem gente que fica muito focado na linha de chegada e esquece, né, de focar no processo, no caminho, na jornada. Eu acho que esse é o maior erro. E realmente você não faz algo com amor, se você não gosta do lugar que você está, você sempre fica pensando na linha de chegada e não no caminho. E o gostoso é o caminho. Exato. Então, eu acho que a grande importância é você realmente participar de algo que você acredita. Então, os meios importam, né? Diferente do que todo mundo diz. Vai lá, Bernardo. Mafra, a XP vem entrando em novos mercados, em novas verticais de negócios, mas sempre mantendo o seu foco primordial no core business de investimentos.
Quais são as estratégias que a companhia tem utilizado para alavancar essa expertise e investimentos em outros negócios? Sim. Eu gosto muito de falar, a XP, a gente completa 22 anos, né, completou esse ano, né, 22 anos. É uma empresa jovem, né, para o tamanho que a gente está. E a gente teve algumas mudanças, né, essa é a vida do empreendedor, de direção ao longo da nossa jornada. De 2001 a 2008 era uma empresa 100% focada no cliente varejo, clientes até 10 mil reais, 20, 50 mil reais, focados em um único produto, renda variável. Quando veio 2008, a crise de 2008, né, todo mundo sabe o que aconteceu com as bolsas, você pode imaginar o que aconteceu com uma empresa que dependia, né, 100% da receita dela vinha, né, de renda variável, de bolsa de valores, clientes investindo em ações. E ali foi um grande momento que a gente precisou reinventar a empresa. E aí, inspirado, né, um pouco no modelo americano, inspirado na própria Charles Schwab, no modelo de assessoria, a gente foi a primeira, né, plataforma aberta de investimentos do Brasil, ali em 2009, 2010. O que parece uma loucura, né? Se a gente olhar hoje todo mundo abre uma conta numa corretora, numa plataforma de investimentos, faz toda a carteira de investimentos, aplica em fundos, renda fixas, crédito privado, tudo super fácil. Isso não existia antes de 2010. Ou você investia através dos 5 grandes bancos, que tinham uma plataforma fechada, que vendiam produtos próprios, ou era uma confusão investir. Você tinha que abrir conta lá no custodiante, mandar dinheiro para o custodiante para ter um fundo. Então era muito difícil investir. O investimento era basicamente para pessoas que tinham muito dinheiro. Então a gente foi a empresa que começou a democratizar o mercado de investimentos no Brasil. E dali para frente a gente veio fazendo uma transformação de fato no mercado financeiro, criando produtos isentos, criando mercado secundário de fundos imobiliários, criando, né, ou fomentando a indústria de asset management no Brasil, e sempre pensando que a gente precisava criar bons produtos para os nossos clientes e investidores. Então, esse foi o nosso DNA. Eu digo que a gente é a única, né, das grandes empresas financeiras do Brasil que nasceu 100% focada em investimentos. Esse é o nosso foco, continua sendo o nosso foco. A gente não quer ter 100 milhões, 200 milhões de clientes. Tem 30 milhões de clientes, poupadores, investidores no Brasil, 30 com 50 milhões. Depende do tamanho, né, do saving que você considera aqui. Mas esse é o nosso foco. Como é que a gente domina esse mercado de investimentos? Hoje a gente tem algo como 8% de market share. A gente acredita que nos próximos 5, 8, 10 anos, a gente deveria ser líder desse mercado com mais de 20% de market share. Então esse é o nosso objetivo. Só que entra no seu ponto de complementariedade de produtos. O que aconteceu? A gente era uma plataforma até 2019, né, 100% focada em investimentos. A gente tem hoje mais ou menos 50% de share of wallet de investimento dos nossos clientes. Significa que nossos clientes que têm 1 milhão investidos com a gente, tem outro 1 milhão em alguma outra plataforma, em algum outro lugar. E por que isso? Eles precisam de serviços que a gente não tem, né? Ele precisa, ou não tem ou não tinha, né? Que algumas coisas a gente criou e a gente entra aqui, mas lá em 2019 ele precisava pagar uma conta, ele precisava passar um cartão, ele precisava de um seguro, ele precisava de um crédito, e eram coisas que a gente não tinha. Então, o que a gente vem fazendo, e o jeito que eu gosto de pensar a empresa hoje, né, são 3 grandes verticais. A primeira é, que a gente acabou de falar, mais do mesmo melhor, como é que a gente continua avançando na plataforma de investimentos, como é que a gente continua avançando em ter a melhor experiência, o melhor serviço, o melhor asset allocation do mercado, e consequentemente a gente vai ganhar no market share. E as 2 outras verticais são os novos serviços, aqui eu estou falando de crédito, banking, seguros, e por aí vai, a gente volta aqui. E o terceiro é o banco de atacado. Quando a gente começou a criar as novas verticais, foi muito focado em como é que a gente aumenta a proposta de valor, como é que a gente vira o one-stop shop da vida financeira dos nossos clientes. E a partir do momento que a gente conseguir abraçar o nosso cliente, servir todas as necessidades financeiras dele aqui dentro do XP, aí sim ele corta o cordão umbilical e investe 100% com a gente.
Então, essas novas verticais, elas têm 2 grandes objetivos. Expandir o nosso TAM, diversificar a nossa receita, aumentar o ARPU, diminuir o churn, porque o switching cost desses clientes vai aumentando, mas, principalmente, reforçar o próprio business de investimento. E aí, a gente chega na terceira vertical, que é o banco de atacado. A gente começou nosso investment banking lá em 2012, né, mais de 10 anos atrás. Por quê? Os bancos tinham a plataforma fechada, a gente precisava de produto para vender na nossa plataforma. Então a gente foi quase que obrigado a montar o nosso investment bank, a nossa área de atacado, porque a gente precisava originar e estruturar produtos para abastecer conseguir distribuir a nossa plataforma de varejo. Sim. Então, essa é a nossa jornada. Hoje, né, a gente vem caminhando para ser cada vez mais, né, uma empresa full service, um banco completo, né, que atende tanto clientes PF quanto PJ. E essa é a jornada que a gente vem construindo. De novo, tem 3 anos que a gente tem uma licença bancária, né? Tem vários bancos aí que são centenários, que vem fazendo isso há mais de 100 anos. Então a gente vem avançando rápido, construindo, mas é uma jornada que a gente vai dando passo por passo, vai avançando e que vai levar um tempo para a gente construir. Sim. E nesse sentido, a gente já vem quebrando vários recordes, né, Mafra? Recentemente quebramos recordes no business de cartões, no business de seguros, câmbio, previdência. Tem alguma área dessas novas frentes que você está mais animado? Você julga ser uma frente mais promissora? Sim. A gente divulgou, acho que 2 semanas atrás, o nosso resultado, né? Então a gente acabou de falar de vários números dessas novas verticais. Algumas delas literalmente cresceram 100% ano contra ano, né? Q2 do ano passado contra Q2 desse ano. Cartões é um exemplo. Essas novas verticais que não existiam há 3 anos atrás, ou seja, elas representavam 0% da nossa receita, porque elas literalmente não existiam. No Q2 desse ano, elas já representaram 11% da nossa receita. E imagina, né, que o pace de crescimento médio dessas linhas de negócio foi 67% ano contra ano. Então, só que vem tornando a empresa mais resiliente, menos correlacionada, né, com o cenário macro. É óbvio que tem uma parte do nosso core business, investimentos, que tem sim uma correlação, né, com o cenário macro, com o preço dos ativos e por aí vai. Então eu gosto de chamar que essa parte é o cyclical grower, né, tem ciclicalidade, mas a gente está sempre crescendo. Em anos bons, a gente tem 2020, 2021, a gente ganhou 150 bips de market share em investimentos. 2022, que foi um ano mais difícil pela, né, o cenário macroeconômico, a gente ganhou 70, e nos últimos 12 meses a gente ganhou 60. Então, os anos mais difíceis a gente cresce mais menos, anos melhores a gente cresce mais, o que é diferente nessas novas verticais, que tem muito menos correlação, e a gente ainda tem uma penetração muito baixa. Em cartões a gente tem algo como 20% de penetração na nossa base. Você vai para seguros, crédito, esses outros produtos, é algo como 1% da nossa base. Seguros é um bom exemplo. A gente está com 1,5% de penetração, mas 50% dos nossos clientes têm pelo menos um tipo de seguro tomado no mercado. Eles têm pelo menos uma apólice de seguro no mercado. Ou seja, a gente acredita que a gente pode sair, né, o nosso objetivo aqui desse 1,5% de penetração para algo como 20, 25 nos próximos anos. A gente tem uma avenida de crescimento gigantesca, né, nessas novas verticais. Você me perguntar o que eu estou mais animado? É difícil falar. Eu acho que o que a gente mais avançou foi banking, seguros. Eu acho esse business incrível, fala muito com ajudar a vida financeira dos nossos clientes. Imagina um cliente que ele é multimilionário, ele tem um problema, falece, alguma coisa. A gente sabe como é um processo, né, de inventário no Brasil. Imagina uma família multimilionária que no dia seguinte ela vai passar aperto financeiro, que até ela conseguir colocar a mão nesse dinheiro, né, vai demorar um tempo. Então, aqui entra a oferta de seguros. Eu acho que quando a gente começa a olhar esses novos produtos, é como é que a gente presta um serviço cada vez melhor para o nosso cliente, como é que a gente olha a vida financeira desse cliente, end-to-end, e a gente faz realmente uma assessoria completa para esse cliente. E a gente acabou de lançar a conta global, né? Tem alguns dias que a gente anunciou. Conta pra gente um pouquinho desse novo produto, um cartão lá fora, que eu imagino que também era uma necessidade dos nossos clientes.
Esse é um case super bacana, né? A gente falou da XP ser uma empresa de inovação, né? Ser uma empresa de tecnologia que presta um serviço diferente, né, dos outros players de investimento. A maioria dos players hoje, os grandes bancos, os bancos americanos, você literalmente precisa ser um cliente multimilionário, em vários casos um multimilionário em dólares, para ter acesso a uma conta offshore. Se você pegar a nossa conta offshore, para quem já é um cliente XP, você consegue abrir uma conta literalmente com 3 cliques. Vai demorar algo como 5 com 10 segundos para abrir uma conta offshore, algo impensável alguns anos atrás, e você vai conseguir começar a investir offshore com R$1.000, $1.000, dependendo do produto. Então, aqui é mais uma vez a XP democratizando, né, o mercado de investimentos, dando acesso a um produto que até então era só para pessoas, né, com poder aquisitivo muito maior, investidores muito mais qualificados e com patrimônio, né, mais elevado, e a gente vem trazendo isso para a pessoa física, varejo, cliente afluente. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, né, transformar o mercado financeiro e democratizar o acesso a investimentos de qualidade. Boa. E você falou um pouquinho da Schwab, né? A XP usou muito a Schwab como, né, um padrão ali a se seguir, inclusive a Expert, né, foi inspirada na conferência da Charles Schwab, mas o que a gente vê hoje é que a XP já é bastante diferente de uma Charles Schwab, né? A gente tem a parte de investment banking, até a parte de banco de atacado, enfim, tem alguma empresa ou algumas empresas que você olha lá fora para ter um comparável com a XP, ou a XP quer traçar o próprio caminho sem rumo definido? Sim. A gente sempre faz essa referência a Charles Schwab, porque realmente foi a nossa inspiração lá atrás de montar uma rede de distribuição forte. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens competitivas que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais de 14 mil agentes autônomos no Brasil, a gente tem 75% de market share nesse mercado, mais os agentes, né, os internal advisors, né, as pessoas que trabalham dentro da XP em assessoria. Então, esse é um diferencial competitivo para a gente, a plataforma aberta, né, a democratização de investimentos. Então, a gente se inspirou, sim, muito no case da Charles Schwab, mas como você mesmo mencionou, tem similaridades, mas tem muitas diferenças, né? A Charles Schwab, comparado com a XP, eu acho que a gente foi verticalizando e indo além do modelo de negócio, né, que a Charles Schwab tem. A gente tem um banco de atacados, a gente tem assessoria, né, mais verticalizada, a gente vai, né, até o cliente final, a gente tem nossa própria asset management, a gente tem, né, o banco. Então a gente tem linhas de negócio que vão além. O jeito que eu gosto de pensar hoje, né, na XP, a gente é uma combinação. A gente tem 3 grandes linhas de negócio, né? A gente tem, que a gente chama internamente de RIA, de Wealth Management, né, que é toda a parte, né, de plataforma de atendimento, né, ao cliente investidor. A gente tem o nosso Wholesale Bank, o banco de atacado, e a gente tem, que a gente chama internamente de AMS, que é toda a nossa parte de Asset Management. E aí aqui fazendo um blend, eu diria que a gente hoje é um blend de Charles Schwab, com uma Blackstone na parte, né, de Asset Management, com um Morgan Stanley quando você vai para a parte de atacado, mais um Citadel, né, dado tudo que a gente faz hoje, né, de market making no Brasil. A gente tem uma das maiores mesas, né, de tesouraria do Brasil hoje. Então eu acho que a gente é um mix, né, ou uma combinação de vários players. Eu acho que hoje a gente tem inspiração para essas diferentes verticais em diferentes empresas. Fica uma cultura única e diferente. Eu acho que se se perguntarem qual é o grande vantagem competitiva nossa hoje, com certeza a nossa cultura, né, uma cultura de empreendedores, uma cultura de dono, uma cultura com muita centralidade do cliente, uma cultura sonho grande, né? O nosso tema aqui hoje, da primeira palestra que a gente fez na Expert, eram feitos impossíveis. E realmente da onde a gente saiu competindo num mercado, né, dominado por grandes players, um grande oligopólio, chegar até aqui foi um feito, né, na nossa visão, se olhar lá atrás, quase impossível. Parecia impossível, não? Parecia impossível lá atrás. Então acho que a nossa cultura, né, tem pessoas que realmente
estão aqui no dia a dia, né, trabalhando 24/7, cara, focadas, foco no cliente, muito humilde, mente aberta. Isso faz muita diferença, né? Quando a gente, Cabeça de dono. quando a gente compara isso contra grandes corporações, a gente é muito mais ágil, a gente é muito mais rápido, a gente é muito mais próximo do cliente. As pessoas, hoje a gente já teve aqui colaboradores, sócios nossos falando aqui no evento, e as pessoas, né, falam abertamente isso, que elas se sentem parte de estarem construindo algo muito maior, de estarem realmente fazendo história no mercado brasileiro. Elas se sentem parte disso na pessoa física, no CNPJ, no CPF, né? Então, isso faz muita diferença. Então, eu acho que essa é a grande força que a gente tem. É óbvio, a gente tem a distribuição, a gente tem uma plataforma, a gente tem uma marca, né? A gente tem várias outras coisas, mas a nossa cultura, essa cultura de dono, essa cultura, mentalidade do fundador, eu acho que é realmente o que move a gente, que vai continuar fazendo a expressão de uma empresa diferente por muitos e muitos anos. Mafra, tivemos um início de ano difícil, né? O macro pesando, alguns ruídos políticos, mas olhando as atividades de mercado de capitais agora, a gente consegue enxergar já alguns sinais positivos. Como é que você está vendo esse ciclo adiante, né? Com os juros começando a cair no Brasil, o interesse do público investidor, seja institucional, investidor de varejo, começando a olhar novamente outras opções além do CDI? Quando a gente olha a história da XP, a gente completou esse ano 22 anos, então a gente tem um pouquinho mais. Isso. Talvez os últimos 2 anos tenham sido do lado macroeconômico, pensando, né, em investimentos, preço de ativos, taxa de juros. Talvez tenha sido o momento mais duro dos últimos 22 anos, né? Se a gente pegar o nível, né, de taxa de juros no Brasil saindo de 2 para 13,75 no período de curto período de espaço, né? Mesma coisa em todos os mercados pelo mundo, né? Taxa de juros nos Estados Unidos saindo de 0, né, para perto de 5, inflação no mundo, um pouco pelo efeito da pandemia, um pouco, né, pela próprio, né, os outros fatores econômicos. Inflação nos Estados Unidos, né, duplo dígito. Na Europa, a mesma coisa. Olha que coisa inimaginável você ter inflação de duplo dígito, né, em países desenvolvidos. Então a gente teve um dos momentos mais difíceis, né, pensando em macroeconomia, pensando em preços de ativos, nos últimos anos. É óbvio, a gente já falou aqui hoje, que tem uma parte do nosso business, o core investimentos, que ele tem sim uma correlação, né, com o cenário macro. A gente perdeu mais de 1,5 bilhões de reais de receita de 2021 para 2022 em algumas linhas de negócio, fundo, equities, por causa de mix de produto. Pessoas saindo de produtos como renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, indo para CDBs de bancos, né? Indo para LCAs, liquidez, produtos de liquidez. A gente perdeu mais de 1,5 bilhão de reais em menos de um ano. Então, quando a gente olha hoje o AUC total da indústria de pessoa física no Brasil, mais de 1/3, né? Então a gente tem algo como 6,5 bi, 6.800, né, na pessoa física no Brasil, mais de 1/3, 6 tri, né? 6,8 trilhões, eu acho que eu falei bi, trilhões, né? Mais de 1/3 tá em produtos bancários, LCAs, LCI, CDBs, que em geral têm liquidez diária, né? Mas, apesar da gente, né, tá entrando num ciclo, um easing cycle, o início de corte de juros, a gente teve o primeiro corte, 50 bips, não vão ser 50 bips que vão fazer a pessoa física, né, realocar toda a carteira dela. É o nosso trabalho, é o trabalho de vocês aqui, levando educação, levando materiais, né, mas é o nosso trabalho fazer com que as pessoas realoquem, né, o portfólio delas nos momentos adequados, mas a pessoa física, ela tende a demorar um pouco mais. Não vai ser 50 bips na curva, ou a curva de juros futuro que já andou, que vai fazer as pessoas moverem o dinheiro dela. Elas ainda estão enxergando, né, 13,25, isento, e isso dá mais de 1% ao mês. Então essas pessoas, elas ainda acham, né, esse investimento incrível,
por outro lado, né, você falou de clientes institucionais. Cliente institucional, ele é um cliente mais informado, um cliente, né, mais profissional. Esse cliente ele antecipa mais. A gente teve alguns eventos, principalmente de crédito no começo do ano, com algumas empresas, lojas americanas, Light, né, algumas RJs que a gente teve no mercado, que causaram, né, um problema no mercado de crédito. A gente teve muito resgate em fundos de crédito, a gente teve o mercado de capitais de dívida ficando fechado por 3, 4 meses. Esse mercado institucional, esse mercado, né, de capitais, o mercado de dívida, esse sim a gente já vê reabrindo. Esse mercado vem voltando, a gente já viu alguns follow-ons, né, acontecendo nos últimos 2, 3 meses. Então, um mercado institucional, um mercado de capital markets que vem na frente, ele já começou a aquecer de novo, longe ainda, né, de níveis normais lá de trás, mas a gente já vê ele voltando. E em algum momento, com essa queda, né, de juros mais acentuada, a gente espera sim que as pessoas físicas elas comecem, né, a rotacionar os portfólios, comecem a voltar mais para a bolsa, comecem a comprar, né, produtos com taxas, né, maiores, mas produtos com duration mais longo e renda fixa. A gente deve começar a ver esse shift que a gente viu 2 anos atrás para liquidez diária, produtos bancários, invertendo e voltando, né, para o outro lado. A parte boa é o que eu falei aqui. Mais de 1/3, mais de 2 trilhões de reais estão em produtos bancários com liquidez diária. Esse dinheiro ele move realmente muito rápido de volta. E eu acho, né, óbvio que eu sou lesado aqui, que a XP é a empresa mais bem posicionada para pegar essa volta, né, desse novo ciclo que vem pela frente. Fora todo o dinheiro que está na poupança ainda mal investido, mas a gente fez um estudo, Mafra, que mesmo dentro da renda fixa, durante ciclos de corte da Selic, o CDI, né, o pós-fixado, é o pior lugar para estar dentro da renda fixa, né? Pré-fixado, títulos de inflação tendem a render muito melhor durante esses ciclos de corte. E a bolsa também, e fundos imobiliários, tendem a ter um retorno de 2 a 3 vezes superior ao CDI durante esses ciclos de corte. Então, nessa linha, eu queria te perguntar se você acha que a Expert esse ano pode ser um balizador aí de mudança de sentimento para mais positivo, né? Voltar a gente a entrar num ciclo mais favorável. E te perguntar também o que você espera da Expert aí para os próximos anos, né? Dá para crescer mais? Ou o sonho aí para fora do Brasil? Enfim, falar um pouquinho dos próximos anos. Bom, aqui na Expert são 3 dias, né, de conteúdo intenso. A gente fala dos mais diversos assuntos aqui de investimento, sobre produtos, sobre cenário macro. A gente vai ter as pessoas mais brilhantes do mercado, aqui falando sobre tudo isso. E de fora do mercado também, né? Temos um dos maiores esportistas aí de todos os tempos, né? Vindo na Expert esse ano. Exato. Então, eu acho que vai ter muita coisa legal. Acho que sim. A ideia, como eu falei, o nosso papel enquanto assessores de investimento, enquanto uma empresa de assessoria de investimento, é fazer com que nossos clientes estejam sempre, né, antecipando os movimentos de mercado, sempre com um portfólio adequado para o cenário macro que a gente está enxergando para frente. Então esse é o nosso trabalho. A Expert é sim um dos mecanismos, né, para trazer essa educação, para, né, fazer esse shift de portfólio acontecer. Então a gente está super animado aqui de ver. E a Expert, eu não sei, tem uma história curiosa, né? O Guilherme, inclusive, já contou essa história aqui hoje no Falco. A gente começou a Expert de novo, inspirado numa feira que chama Impact, da Charles Schwab. E eu lembro a gente foi lá em 2010, aí a gente criou a primeira Expert no Brasil, que era numa sala de hotel com 200 pessoas. E a gente foi em 2010, 2011, 2013, né, lá na feira da Schwab nos Estados Unidos. E aí em 2014 a gente foi barrado. Né, não deixaram a gente... Eles descobriram que vocês eram penetra. Descobriram que a gente era um penetra. Né, e aí em 2000, não lembro se foi 19 ou 20, a gente se tornou a maior feira de investimentos do mundo, ultrapassando né, o próprio evento deles. E ano passado eles estiveram aqui no nosso evento. Então, é uma história... E a gente deixou eles entrar. São super bem-vindos. Então, uma história curiosa, de novo, falando de impossíveis. Esse é outro feito que lá atrás é um evento numa salinha de hotel, virou tudo que é isso aqui hoje. E a ideia, sim, é que a gente, né, possa usar eventos como a Expert, talvez em
outras cidades, em outros públicos. A gente já chegou a fazer, né, antes da pandemia, uma Expert em Florianópolis, né, numa versão um pouco menor, mas a ideia é que a gente consiga, assim, levar conteúdo, educação pelo Brasil afora e, quem sabe, um dia para o mundo. Perfeito. Quer fazer a próxima? Como está sendo dividir essa jornada de crescimento da XP com a diretoria, o conselho e todo o time desde que você assumiu a cadeira de CEO, Mafra? Bom, eu falo que, já falamos aqui hoje, talvez o maior desafio foi assumir a cadeira de CTO. exato. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. É óbvio, quando você assume a cadeira de CEO, a responsabilidade é muito grande, né? Eu me sinto literalmente responsável, né, por todos os sócios, colaboradores que a gente tem. Hoje são mais de 6 mil pessoas. A gente tem mais de 14 mil assessores. Se somar essas duas coisas, são mais de 20 mil pessoas. Você fala que cada um tem 2, 3 pessoas em casa, a gente está falando de 40, 60 mil pessoas, né, que, de uma forma ou de outra, estão aqui no nosso ecossistema, né, que dependem da XP para construir os sonhos, realizar, né, todas as ambições, construir a vida delas. Então é sim um peso maior, mas tem sido uma jornada incrível. O Guilherme, né, continua na empresa, continua trabalhando 24/7, me manda mensagem sábado, 6 da manhã, domingo, 10 da noite. Então, é a primeira vez que talvez eu tenha assumido uma cadeira que eu tenho realmente alguém ali do meu lado com quem trocar, com quem falar. Então, acho que ele me ajuda bastante. A gente passou, sim, por um ciclo de muitas mudanças. A XP é uma empresa que, nos últimos 6, 7 anos, desde 2016, a gente cresceu 70% ao ano receita. A gente já falou aqui de tanta coisa que não existia em dezembro de 2019. A empresa era muito menor. A gente lá em 2016 a gente tinha 500, 700 pessoas. Hoje a gente tem 6 mil. A gente não tinha um 10º, um 20º das linhas de negócio que a gente tem hoje. Então, é óbvio que a empresa deixou de ser uma grande startup para se tornar uma das principais instituições financeiras do Brasil. Isso demanda que a gente ganhe, né, algumas maturidades, né, que a gente melhore os nossos processos, os nossos controles, as nossas governanças, que a gente tenha um conselho organizado, que hoje o Guilherme está à frente, onde a gente tem alguns sócios importantes que estão lá. Então a gente foi criando essas camadas de governança, esses controles. Eu acho que a empresa ela evoluiu muito. É óbvio que ninguém quer passar por esses anos difíceis que, né, a gente passou aqui, de cenário macro, né, de crises, mas eu acho que a gente soube sim usar esses 2 anos, né, para arrumar muita coisa da porta para dentro, melhorar processo, governança, estrutura da empresa, liderança, por aí vai. E hoje a gente tem uma empresa, eu diria, muito melhor, muito mais sólida, robusta do que a gente tinha 2 anos atrás. E é um desafio equilibrar crescimento com estabilidade. A gente, ao longo desses anos, fez sim várias mudanças, né, de líderes na empresa. Eu falo que as pessoas que trouxeram a empresa do ponto A para o ponto B, não necessariamente vão ser as pessoas que trouxeram do ponto B para o C. E quando você tem uma empresa de high growth, esses pontos eles são mais curtos, né? Então a gente cresceu 70% ao ano. No último ano, que foi o ano mais duro, a gente cresceu 10%, né, longe dos 70% que a gente já cresceu no passado. E eu acho que daqui para frente a gente deve crescer algo no meio desse caminho aqui. Então acho que a gente vai começar, né, a ganhar um pouco mais de fôlego para ir crescendo com mais consistência, dando tempo, para as pessoas se reinventarem, treinarem, realmente evoluírem. A gente tem pessoas que há 2, 3 anos atrás lideravam uma área de 2, hoje lideram uma área de 200. Esse cara cumpre uma função completamente diferente hoje do que ele fazia, né, lá atrás. Então, eu acho que tem vários desses exemplos aqui, mas é uma jornada, tem sido super bacana. Eu acho que estamos no começo dessa jornada aqui. Exato. E, Mafra, em algum momento você pensou que você estava pronto para chegar à cadeira de CEO, que você estava sendo moldado aí para chegar a essa posição de CEO, as coisas foram acontecendo? Como é que foi esse convite do Guilherme? Enfim, conta um pouquinho para a gente como é que foi aí vir de CTO, que já era uma posição muito importante na companhia, né, para assumir essa cadeira de CEO. Bom, eu já falei que a gente é uma empresa que veio ganhando maturidade, né?
Então, os nossos processos, uns 2, 3 anos atrás, eles eram um pouco menos organizados. E eu lembro que um dia o Guilherme, a gente conversando, e eu falando, pô, Guilherme, acho que você tem que... a gente estava falando nessa época de muito da transformação dos times multifuncionais que a gente vinha criando ali dentro de tecnologia e de como que a gente podia escalar isso para a empresa inteira. Aí nesse papo um dia ele falou, pô, Mafra, eu acho que... Eu não sei se eu sou a pessoa correta para fazer isso, né? Eu não sei se eu sou a pessoa correta para essa próxima jornada que a empresa, essa próxima pernada que ela precisa dar, né? Muito desse ponto A para o B, do B para o C que eu acabei de falar. E eu acho que talvez você seja essa pessoa. Eu nunca tinha pensado, tá? Sendo muito sincero, até porque eu achava que o Guilherme ia ficar na cadeira de CEO mais 30 anos, já, assim, ele é apaixonado por isso aqui. Sim. Aí já falei, trabalha 24/7, acho que é a vida dele, é a minha vida. Então eu não via, nunca pensei. Quando ele falou isso, eu fiquei em choque, né? Acho que ele viu que eu fiquei em choque, ele falou, não fica tão animado, porque esse processo aqui, pô, é um processo que talvez não aconteça, e se acontecer é um processo de 2, 3 anos aqui, cara, que a gente vai fazendo com calma. Passado algumas semanas, o Jeff Bezos saiu da cadeira de CEO Da Amazon. e o CTO assumiu a cadeira, né, de CEO. E aí o Guilherme me chamou de novo e falou, olha aqui, Mafra, tá aqui, ó. É óbvio que a gente tem que fazer esse movimento, pô. Vambora, vamos fazer, vamos organizar aqui um processo de transição, ou a gente, ao invés de fazer em 2, 3 anos, a gente faz em alguns meses. E aí foi aquele choque, né, cara? Então, foi algo menos preparado, estruturado, né, talvez do que em outras empresas. Mas, de novo, o Guilherme, né, não é que ele passou o bastão e foi embora, então teve um processo de transição, né, que apesar de ter sido mais rápido, ele ainda até hoje, né, tem várias coisas, vários conselhos que eu peço pro Guilherme, várias decisões que a gente, né, toma em conjunto, ele é super presente, participativo. Então, foi um processo de transição mais suave, Sim. mas no nosso bom estilo XP, empreendedor, ágil. Foi um processo rápido, Né? E foi uma surpresa, Severani. Pessoal, a gente está chegando no final aqui. Eu queria fazer algumas últimas perguntas para você, Mafra. Para quem está entrando no mercado financeiro agora, seja na XP ou não, mas enfim, que está começando a carreira, que conselhos que você dá para essa pessoa? Como é que ela vai ter sucesso aí na sua carreira? Acho que a gente já até falou um pouco aqui em alguma das perguntas anteriores. Para mim, a maior dica que eu posso dar é as pessoas procurarem fazer aquilo que elas realmente se sentem motivadas a fazer, participarem de um projeto, né, que elas veem um propósito, né, participarem dessa jornada. Porque você trabalhar em algo só por dinheiro ou por status ou por alguma coisa, você faz isso 1, 2, 3 anos, mas você não vai fazer isso por 10, 20, 30 anos. Sim. Eu acredito muito, né, em fazer parte de algo maior, fazer parte da construção de um propósito. E ninguém constrói nada em meses, 1, 2, 3 anos, né? A gente está aqui construindo a XP há 22 anos, e quando eu olho para frente, olho o tamanho da oportunidade, eu acho que a gente não construiu nada ainda. Exato. Né? Então, vão ser mais 10, 20 anos, né? Quando a gente contrata alguém na XP, quando a gente trouxe você, quando você vira sócio, cara, a primeira coisa que a gente fala é, a gente quer você aqui com a gente por os próximos 20 anos. A gente quer pessoas com esse mindset. E achar um lugar, né, quanto antes, que tem a ver com você, né, que a cultura tem a ver com você, que os valores têm a ver, que o propósito tem a ver, cara, você vai acordar de manhã não achando que você está indo trabalhar. Você vai acordar de manhã achando que você está fazendo história, achando que você está construindo um negócio, Sim. achando que você está deixando um legado. Né? E é isso, esse é o jeito que a gente sente, né, que são os sócios, as pessoas que trabalham aqui na XP se sentem. Né? A XP não é para qualquer um, tá? A gente tem os nossos defeitos, a gente tem as nossas qualidades, a gente tem uma cultura forte. Nem todo mundo vai achar a XP incrível, porque a gente não é para qualquer um e a gente quer pessoas, né, que sejam tão malucos quanto a gente, que sejam tão ambiciosos, que queiram fazer história com a gente. Então achar, né, essa empresa, essa cultura, Algo tem que a te ver com mova. você, algo que te mova. Você acorda de manhã motivado. Sim. Tem uma curiosidade, todo dia eu acordo de manhã e falo pra minha esposa, mais um dia pra dominar o mundo, tá?
Cara, e não é o Mafra. Cara, é o que a gente está construindo. Tá? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Então, quanto antes essas pessoas jovens que estão saindo da faculdade encontrarem isso, por mais feliz ela vai ser e mais sucesso ela vai ter. Só acho que essa é a minha maior dica. E como eu sempre falo pro meu time, né? A gente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona infinita, mas, porém, é uma maratona com pace super rápido, né? É uma maratona aí a 20 km por hora, né? Porque, de fato, é isso, né? A vida do empreendedor é uma maratona, né? Com barreiras. Exato. Assim, Várias barreiras. Então, as pessoas acham que empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela só vê a parte boa, né? Sim. Ninguém vai pra internet contar a parte ruim, ninguém conta a empresa que quebrou. Sim. Cara, só vem a história boa. Cara, mas a vida do empreendedor, ela é foda, tá? Você não pode falar palavrão aqui, né? Imagina, mas ela é difícil pra caceta. Cara, assim, a gente tem vários dias duros, a gente tem vários tomos, a gente tem... Se o cara ele não estiver fazendo algo que ele realmente acredita, ele desiste. Ele desiste. Ele tem que acreditar muito naquilo, ele tem que ser muito apaixonado. Então a vida do empreendedor é uma maratona com barreiras dura. Cara, vai ter mais tropeço do que sucesso. Sim. Mas essa jornada, se você gosta do processo, se você gosta de construindo coisas, cara, ela é incrível. E nessa pegada da maratona, como é que é um Mafra fora do ambiente de trabalho? O que você gosta de fazer fora do escritório? Quais são os seus hobbies? Eu sou uma pessoa muito reservada, né? Eu sou zero de festa, zero de social, zero de eventos. Eu tive que aprender, né, a fazer, a gostar um pouco, dado a cadeira, dado, né, a posição. Mas chegou para mim o final de semana, cara, sou eu, minha família, o mais reservado possível. Eu sou um cara muito early, né? Você já recebeu mensagem minha às 5:30 da manhã? Sim. Eu sou um cara que acorda cedo, dorme cedo, adoro rotina, adoro correr, fazer esportes, ler, ficar com a minha família. Então, cara, sou uma pessoa de hábitos simples. Eu gosto muito disso. Eu acho que pessoas que mantêm a vida simples, a vida é mais fácil, né? Aquelas pessoas que vão complicando muito a vida, cara, vida complicada dá trabalho, tá? Então, quanto mais simples a vida, eu acho que mais feliz as pessoas são. Então, sou um cara simples, de vida mais reservada, família, esporte, é o que eu gosto. E nessa linha, se você puder deixar pra gente uma recomendação de livro, uma ou mais de um, e também o que você tem visto aí, que você tem conseguido ver de séries, de filmes, enfim, no streaming. Tem 2 livros que você me convidou para um evento lá do time de research recentemente, né? Você falou, me recomenda um livro, eu levei 2 livros lá pra gente dar pra turma. Um é Extreme Ownership. Eu acho que a partir do momento que você traz o ownership para você, o mais comum das pessoas é elas atribuírem os erros, os fracassos, né, as cobranças a outra pessoa. Nunca o problema é dela, Sim. né? Eu penso exatamente... Ou a instituição, né? A instituição... Que ele fala do Navy SEAL, né? Que o problema tava no Navy SEAL que tava no combate, não na instituição, o exército americano. Então, esse livro, ele fala, né? Você colocou, ele fala, né, exatamente dos Navy SEALs, dos Mariners, que são times enxutos, com um ownership extremo. Cara, aquele grupo tá ali literalmente lutando pela vida dele. E o empreendedorismo não é diferente disso, né? Então, eu acho que a partir do momento que você inverte isso, você traz a responsabilidade para você, isso vale para mim hoje na minha vida pessoal também, com a minha esposa. Eu falo, cara, o que eu fiz aqui que gerou isso aqui? Cara, isso muda o jogo, sabe? Quando você traz a responsabilidade para você. E o outro é o Founder's Mentality, né? A mentalidade do fundador. Cara, é um livro que basicamente fala dos ciclos de crescimento das empresas. Normal, eu falei que a XP era uma grande startup há poucos anos atrás, estamos organizando principais instituições financeiras do Brasil, mas como é que se vira uma das maiores instituições do Brasil? Como é que você cria processos e governanças sem burocratizar a empresa, sem virar uma big corporação, que aí é o começo do fim. Você começa a perder essa mentalidade de dono, essa cultura de agilidade, de proximidade com o cliente, cara, é o começo do fim. Então esse livro fala muito de como é que você escala a empresa mantendo, né, aquelas raízes de uma grande startup. Sim. E de filmes e séries, alguma recomendação? Cara, tem vários, né, que eu gosto.
Vou falar um aqui que eu não sei se é o melhor, mas tem uma mensagem que fala muito com a gente, tá? Eu tô assistindo lá o do Arnold Schwarzenegger agora. Muito não bom. sei se você já assistiu. Já, o Arnold. Cara, e ele fala muito do sonho grande que fala com a gente. O impossível, né? O impossível. Cara, que é o tema da nossa expert agora. Todo mundo disse pra ele que era impossível ele ser um bodybuilder, como chamam. Isso. Ele ganhar alguma competição. Ele virou Miss Olímpia 7 anos seguidos. Aí falaram que era impossível ele virar ator. Ele foi e virou ator. Ele queria virar o maior ator de Hollywood do mundo. Né? E virou. E virou. Depois é impossível ele ir pra política. Ele foi e virou governador. Então, assim, tudo que falaram que era impossível pra ele, ele fez. O cara saiu lá de uma cidadezinha minúscula, só que, além de sonhar grande, fala muito com a XP, com tudo, né? Cara, o mais importante e o mais difícil é executar. Sim. Então, quando você pega a história dele, né, e ele elenca lá, eu acho que no segundo ou no terceiro capítulo, né, os 3 grandes pontos dele, como é ter muito claro o plano e ter muito claro a execução e acompanhar se você está chegando cada vez mais perto daquilo. Então, cara, você extrapola, né, tudo que ele construiu ali, para mim é a vida do empreendedor. Exato. Tá? Então, eu não terminei ainda, tá? Mas eu tenho achado bem interessante, tem muitos paralelos com a vida do empreendedor, com a nossa história aqui da XP. Sim, quem não viu ainda, vale ver. Você fala de Arnold Schwarzenegger, você fala, porra, não. Mas a história é bem legal. História incrível. Bom, pessoal, a gente chegou ao final, o pessoal aqui já tá para começar a próxima palestra. Queria agradecer muito o bate-papo, o Mafra foi excelente, Bernardo também. E vamos aproveitar essa expert, que essa conferência está só no começo, esse festival de investimentos está só no começo. E a gente volta no próximo capítulo. Obrigado a todos vocês. Peço que curtam o vídeo, mandem para quem vocês, da sua lista inteira de distribuição. E a gente volta no próximo episódio. Obrigado, até mais.